20 de abril de 1999. Uma escola comum, um dia comum, até que em poucos minutos, tudo se transforma em um banho de sangue. 2 alunos entram armados, carregando não apenas armas de fogo, mas um plano cuidadosamente construído para causar o máximo de destruição possível. 13 mortos, dezenas de feridos e um dos episódios mais marcantes da história moderna. Mas essa não é apenas a história de um massacre, é a história de algo que talvez nunca devesse ter acontecido, porque muito antes do primeiro disparo, já existiam sinais, ameaças documentadas, explosivos sendo testados, um mandado de busca que nunca foi executado. Informações que passaram pelas mãos das autoridades e foram completamente ignoradas. E quando o ataque começou, o que se viu foi mais do que caos. Foi um sistema que não conseguiu reagir. Eram protocolos errados, decisões atrasadas, falhas de comunicação que custaram tempo e vidas. Este não é apenas um relato sobre Columbine. É uma investigação sobre erros que começam muito antes do ataque e continuam enquanto ele acontece. E ao longo deste vídeo, cada uma dessas falhas vai se encaixar como peças de um quebra-cabeça que revela uma possibilidade incômoda. E se Columbine não foi inevitável? Se você ficar até o final, a forma como você enxerga este caso e outros como ele provavelmente não será mais a mesma. Bem-vindo ao Dossiê Oculto. Muito antes do dia 20 de abril de 1999, a história de Columbine já estava em movimento, silenciosa, fragmentada e, acima de tudo, ignorada. Este não foi um evento repentino. Foi um processo, um acúmulo de sinais que, quando analisados juntos, desenham um padrão inquietante. O ataque não apenas poderia ter sido previsto, como em vários momentos esteve a poucos passos de ser interrompido. A narrativa inicial, construída após o massacre, descrevia Eric Harris e Dylan Klebold como jovens imprevisíveis que agiram sem aviso, mas essa versão começou a ruir conforme documentos oficiais vinham à tona. Investigações posteriores revelaram que as autoridades do condado de Jefferson já possuíam informações suficientes para levantar suspeitas concretas sobre Harris muito antes do ataque. O problema não foi a ausência de sinais, foi a incapacidade de conectá-los. Este é Eric Harris, 2 anos antes do massacre, em 1997. Ele mantinha um website pessoal onde publicava ameaças explícitas de violência. Eram textos detalhados com descrições sobre fabricação de bombas e menções diretas a possíveis alvos, incluindo colegas da escola. O material chegou às mãos do gabinete do xerife através do investigador John Hicks, que recebeu impressões dessas páginas como evidência. Mas o que deveria ter sido tratado como um alerta crítico acabou se perdendo dentro do próprio sistema. O relatório foi arquivado de forma completamente inadequada e nunca foi integrado ao histórico criminal de Harris. Um erro burocrático que, na prática, apagou um dos primeiros sinais claros de que algo estava muito errado. Meses depois, em março de 1998, o alerta se tornou ainda mais direto. A família Brown, após encontrar ameaças de morte contra o seu filho publicadas por Harris, formalizou uma denúncia à polícia. Desta vez, a resposta foi mais concreta. O investigador Michael Guerra solicitou um mandado de busca na casa de Harris. O documento estabelecia causa provável, conectando as ameaças online à descoberta de bombas caseiras. Era naquele momento a oportunidade mais clara de interromper todo o plano. Se executado, o mandado teria exposto o arsenal que estava sendo acumulado, explosivos, armas e planos detalhados do ataque, 13 meses antes de Columbine acontecer. Mas, infelizmente, o mandado nunca foi levado adiante. As razões permanecem envoltas em falhas administrativas e possíveis decisões internas. Há indícios de falha de comunicação entre setores da polícia e até a hipótese de que o caso tenha sido deliberadamente evitado para não gerar repercussão negativa sobre programas juvenis nos quais os dois já estavam inseridos após um crime anterior. Enquanto isso, fora do radar da polícia e das autoridades, o plano continuava evoluindo. Registros mostram que ao longo de 1998, Harris continuava escrevendo sobre a construção de bombas e refinando suas intenções. Paralelamente, os dois haviam sido presos por arrombamento de veículo, mas novamente foram apenas encaminhados para um programa de desvio juvenil e posteriormente considerados reabilitados poucos dias antes do ataque. A leitura institucional era clara: jovens problemáticos, mas recuperáveis. A realidade, no entanto, era muito mais sombria. No final de 1998, armas começaram a ser adquiridas, inclusive por meio de terceiros, sem que qualquer alerta fosse disparado. A combinação de ameaças documentadas, histórico criminal recente, interesse em explosivos e aquisição de armamentos formava um conjunto de risco extremo. Ainda assim, cada elemento permaneceu desconectado dentro do sistema. E talvez este seja o ponto mais crítico de toda essa história.
Nenhum desses sinais, isoladamente, parecia suficiente para prever uma tragédia desta magnitude, mas juntos eles formam um padrão muito claro e assustador, e indicavam sem sombra de dúvidas a intenção de um ataque de grandes proporções. Quando o calendário finalmente alcança abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold já não estão mais planejando, eles estão prontos. E a pergunta que permanece é inevitável: quantas vezes um desastre precisa anunciar sua chegada antes de ser levado a sério? Dia 20 de abril de 1999, o plano entra em ação. Se antes do ataque houveram sinais ignorados, durante o evento houve falhas ainda mais graves. Columbine expõe não só um problema de prevenção, mas um colapso completo na resposta das autoridades. Às 11h10 da manhã, os dois chegam à escola. Minutos depois, posicionam bombas na cafeteria, programadas para explodir no horário de maior movimento. A intenção inicial era causar uma explosão em massa e atirar nos sobreviventes. No entanto, as bombas falharam. Às 11h19, começam os disparos. Em poucos minutos, o ataque já está em curso, e a resposta policial revela outro problema crítico. O protocolo da época determinava isolamento do local e espera por unidades especializadas, como a SWAT. Em teoria, tudo fazia sentido, mas na prática, esta estratégia se demonstrou fatal. O primeiro confronto com a polícia ocorre logo no início, mas não há entrada imediata no prédio. Durante cerca de 47 minutos, as equipes permanecem do lado de fora, deixando os atiradores completamente livres. A primeira entrada tática só acontece 12h06. A conclusão posterior foi clara, a resposta foi absolutamente inadequada. E pior, baseada em um diagnóstico errado. O caso estava sendo tratado apenas como uma situação de reféns, o que exigia cautela e negociação, mas não havia negociação possível neste caso. Era um ataque ativo com intenções claras de causar o maior dano possível. E mesmo com evidências disso, a estratégia não mudou a tempo. Enquanto isso, dentro da escola, vítimas aguardavam socorro. A operação ainda enfrentava outro obstáculo: uma desorganização total na comunicação. Diferentes agências operavam em frequências distintas, canais estavam sobrecarregados e informações críticas não chegavam às equipes no terreno. Chamadas de alunos ao 911, indicando localização dos atiradores feridos, muitas vezes não eram repassadas corretamente. Nem o tempo era confiável. Os relógios das equipes estavam desincronizados, dificultando a coordenação da resposta. O caso do professor Dave Sanders resume esta falha. Ele foi ferido, foi levado por alunos para uma sala e aguardou resgate por horas. Sua localização foi comunicada, mas a informação não chegou de forma eficiente, e ele morreu sem receber atendimento a tempo. As investigações posteriores mostram um padrão claro: não foi um erro isolado, mas uma sequência de falhas conectadas antes, durante e depois do ataque. E o ponto mais incômodo permanece: em vários momentos havia chances reais de mudar o desfecho, mas nenhuma delas foi devidamente aproveitada. Se os sinais foram ignorados antes e a resposta falhou durante o ataque, então resta-nos mais uma última pergunta: quantas tragédias ainda seguem este mesmo padrão sem que ninguém perceba a tempo? O caso de Columbine não terminou quando os disparos cessaram. A tragédia não foi apenas resultado de dois indivíduos, mas de um sistema que falhou em múltiplos níveis: na prevenção, na resposta e na transparência. Investigações posteriores apontaram omissões, falhas operacionais e até dificuldades no acesso a informações completas sobre o caso, ampliando a sensação de que parte da responsabilidade nunca foi totalmente esclarecida. Mas Columbine também marcou um ponto de ruptura. A partir desse caso, protocolos policiais foram reformulados. A lógica de esperar passou a ser substituída por intervenções imediatas em situações de atirador ativo. A comunicação entre agências se tornou uma prioridade e o conceito de resposta rápida passou a salvar vidas em eventos posteriores. Além disso, houve um aumento da presença de policiais residentes dentro das instituições de ensino para garantir resposta rápida e inteligência local. Mas mesmo com todas essas medidas, este é um caso que deixa um gosto amargo e uma enorme sensação de que tudo poderia ter sido diferente e de que todas as vidas perdidas neste dia poderiam ter sido poupadas. Ao revisitar cada etapa, desde as ameaças ignoradas em 1997 até os minutos críticos dentro da escola, o padrão é claro: havia sinais, evidências e oportunidades reais de parar o ataque. Hoje, décadas depois, o impacto deste evento ainda ecoa em políticas de segurança, na forma como escolas lidam com ameaças e na maneira como autoridades interpretam sinais de risco. Mas também levanta uma questão que vai além de Columbine: quantos outros alertas continuam sendo ignorados
Não por falta de informação, mas por falhas humanas, institucionais, ou simplesmente por não parecerem urgentes o suficiente no momento? Quantos outros desastres já estão sendo construídos agora mesmo, perto de mim ou de você, enquanto ainda parecem pequenos demais para chamar a atenção? Se você gostou deste vídeo, convidamos você a seguir o canal Dossiê Oculto e comentar abaixo quais outros casos você gostaria de ver aqui.